Para quem não me conhece, o meu nome é Lúcia, eu sou casada com o Rui, nós temos 3 filhos, temos um neto, estamos aguardando outro netinho, né? Temos os genros e uma nora. Para mim, é muito importante esse momento, porque eu quero falar tanto para mães como para avós, para as moças que estão aqui nesta tarde. Como o meu testemunho, ele é titulado como o preço da desobediência, eu quero ler com vocês Malaquias 4:6. E eu converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e firo a terra com maldição. Eu nasci num lar de 8 irmãos. Meu pai, minha mãe e a nossa Dindinha, que morava conosco. Nossa família era uma família maravilhosa, muito boa. Minha mãe era uma super mãe, muito habilidosa, mas a minha mãe sempre errava quando ela ia abrir a boca e falar. Minha mãe tinha mania de falar, e eu vejo muitas mães falar isso hoje. Falar assim, olha, eu quero pegar vocês, quero matar, quero queimar, quero pegar a cinza e jogar dentro do rio para não deixar nenhum sinal. Quando a gente é criança, uma criança não sabe o que é isso. A mãe está falando da boca para fora, mas o diabo não brinca com aquilo que você fala, certo? E às vezes ela falava, vocês nunca vão vencer, vocês não são capazes. E olha que minha mãe era muito boa e minha mãe amava nós. E ela falava assim na hora do nervoso. Minha mãe é maravilhosa, eu não quero denegrir a imagem da minha mãe nem do meu marido, porque todos eles são muito bons. Eu estou só te falando para vocês terem experiência própria, de vocês aprender com o que os outros fizeram há tempos atrás e que marcou vidas, certo? Aos 6 anos de idade, a minha mãe veio para Goiânia fazer uma laqueadura e ela tinha acabado de trocar o nosso caseiro. E ela deixou nós com o caseiro e a esposa e ela veio para Goiânia com o último filho para fazer a laqueadura. E minha mãe nunca sonhava que o homem tinha problema. Na segunda noite, eu acordei de madrugada e ele estava passando comigo debaixo da bica para me levar para um mato. Eu desesperada, eu tinha apenas 6 anos e meio, mais ou menos, e eu desesperada e ele tentando me segurar e eu lutando, e muito pequena, eu lembro que ele me machucou toda. Eu consegui sair dos braços dele, eu estava com a roupa toda rasgada. Eu corri para dentro de casa, consegui entrar. No nosso quarto, a gente dormia 4 irmãs. E no outro quarto, os 3 irmãos mais velhos. E eu fiquei muito apavorada. No outro dia, eu não consegui levantar da cama. Eu estava com febre e com o corpo todo manchado de roxo. E a caseira veio perguntar por que eu não levantava e eu estava com muita febre. E ela foi, fez alguns chás, me deu medicamento e eu fiquei deitada. Quantas vezes ele teve oportunidade, ele passava na porta do quarto e falava, se você contar isso para alguém, eu mato você, seu pai e sua mãe. Eu mato todo mundo. E eu ficava desesperada. Toda noite eu não dormia. Eu trancava a porta e ficava olhando para minhas irmãs e com medo de tudo. E o tempo passou. Minha mãe ficou naquela época mais ou menos uns 60 dias aqui em Goiânia. Quando ela chegou na fazenda, a caseira falou para ela assim, Chiquinha, a Lúcia ficou doente. Ela ficou com muita febre, mais de uma semana, com o corpo todo roxo. E não quis comer e tal, e contou. Mas minha mãe chegou, tinha muita coisa para fazer, muita coisa desorganizada. A fazenda era bem grande, tinha muitos funcionários. Minha mãe não prestou muita atenção e não deu muita atenção pelo que ela falou, porque eu pensava assim, se minha mãe chegar e conversar comigo, eu vou contar para minha mãe, eu vou dar um jeito de contar para minha mãe. E o tempo todo ele me vigiava e falava, repetia a mesma coisa, e eu preocupada. Tudo bem. Passou uns dias, minha mãe ia para a cidadezinha, nós íamos para a cidadezinha para a missa todo mês, e nesse dia eu tinha perdido o meu sapato. E sem sapato eu não podia ir. Minha mãe pegou e me deixou com a minha avó o final de semana. E minha avó já era crente. E quando minha mãe chegou e me pegou de volta na minha avó, ela me levou para casa.
Teve um dia que ela estava brava e novamente ela me falou para mim assim: Lúcia, brava comigo mesmo, e ela foi me dar uma bronca. Ela falou assim: você não é minha filha, você foi achada numa lata de lixo. Eu tinha acabado de passar aquele desespero com o rapaz, achava que a minha vida tinha acabado, e agora minha mãe fala que eu não sou filha. Ela estava falando da boca para fora, mas eu não sabia. Pensei, naquela época, meu pai tinha perdido um irmão, poucos meses que ele tinha suicidado, e minha mãe tinha perdido um tio, que era divisa conosco também, que tinha suicidado. Falei: eu também vou suicidar. Peguei uma corda, falei: vou fazer igual meu tio, vou amarrar numa árvore baixa, vou amarrar no meu pescoço, porque se eu não quiser morrer, eu tiro a corda. Assim eu fiz. Desci para o fundo do quintal, peguei essa corda, amarrei no meu pescoço, amarrei no pé de laranja. A hora que eu soltei meu corpo, eu entrei em desespero. Eu tirei a corda, só que ficou o sinal. Quando eu subi lá para dentro de casa, já de tarde, minha mãe perguntou para mim assim: o que foi com o seu pescoço? Eu falei: você falou que não era, a senhora falou que não era minha mãe, eu queria morrer, igual o tio Joaquim. Eu não tinha 7 anos ainda. Aí minha mãe veio, conversou comigo e falou, e explicou, mas aquilo ficou marcado. E eu pensava: nunca vou mais casar na minha vida, eu vou ser freira, eu quero ser freira, porque aí eu vou ser diferente, eu não quero conhecer um homem na minha frente. E com 7 anos, em 70, eu vim para Goiânia para estudar. E aí eu não queria mais voltar para a fazenda de medo, porque ele morava na nossa fazenda, ele continuou sendo o nosso caseiro. E eu não podia contar nada para ninguém. E passei a frequentar a igreja matriz de Campinas. Lá tinha a irmã Alda e a irmã Lídia. E eu comecei a ficar com aquelas irmãs. E aquelas irmãs eram tão boas, e elas me ajudavam, e eu fui ficando com elas. Meu pensamento era ser freira. Nossa, isso seria tudo na minha vida. Fiz primeira comunhão, fui a única filha que fiz primeira comunhão. Aos 12 anos de idade, e eu sempre orava, eu rezava e falava assim, né, não sabia orar, falava com Deus e falava assim: mas eu quero ser uma pessoa muito boa, eu quero ajudar todo mundo, eu quero ajudar os pobres, eu quero ajudar os doentes. Eu não podia ver ninguém doente, que eu ia atrás, eu estava fazendo curativo, eu curava, cuidava, eu queria fazer tudo para todo mundo, eu queria ser diferente. E quando eu converti, Deus me fez uma promessa. Eu já comecei a trabalhar com criança, e trabalhar para os orfanatos, colher oferta, levar as coisas. E minha mãe sempre dura com a gente, mas minha mãe era muito boa, ela ensinava tudo para nós. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar. Meu pai estava entrando em dificuldade com a nossa fazenda, e aí eu comecei a trabalhar. E com a família do Iris Rezende Machado. E aos 18 anos de idade, o Rui fica viúvo. Eu escuto a história do Rui. A história do Rui era uma história muito triste. E eles me apresentam o Rui. De repente, eu e o Rui começamos a namorar. Mas antes da gente começar a namorar, eu sempre falava para todo mundo. Quando as pessoas vinham falar que eu ia casar, eu falava assim: bom, se for para eu casar com divorciado, viúvo ou desquitado, eu morro beata, eu não caso. Eu apaixono pelo Rui, que era viúvo, e tinha uma filha, né? E todo mundo chegava para mim e falava: Lúcia, não casa com o Rui. O Rui vai te fazer sofrer demais. O Rui não serve para você. Olha, o Rui foi assim no casamento dele. E nada mudava a minha cabeça, nada. Meu pai foi acometido de um câncer, depois de 2 anos que a gente já estava namorando, quase 2 anos. E a única coisa, na hora do meu pai morrer, ele pediu para todos os filhos que ficassem do lado dele, e minha mãe e minha avó. E para cada filho, ele fez um pedido. E para mim foi o único pedido: Lúcia, não case com o Rui. O Rui vai acabar com a sua vida. Gente, todo mundo gostava de mim. Todo lugar que eu ia, todo mundo, assim, eu queria agradar a todo mundo. Não sei se é porque eu sofri muito, eu queria agradar a todo mundo. Mas eu não tive coragem de falar para meu pai que eu não ia casar com o Rui. Eu só chorava. Meu pai faleceu em março de 83 e eu casei com o Rui em janeiro de 86. Nós casamos. Assim que nós casamos, fomos para a lua de mel.
E já comecei uma dor de cabeça que não tinha explicação na lua de mel, mas não tinha lugar. Não sei se é porque eu entrei em desespero, entrei em conflito, falei, casei. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Casei contra a vontade do meu pai, contra a vontade da igreja, ao ponto do meu pastor chegar para mim e falar para mim assim: Lúcia, você tem que escolher ou o Rui ou a igreja. Ele não falou Deus, mas ele falou o Rui ou a igreja, porque eu trabalhava, fazia tudo para a igreja também. Eu falei assim: olha, eu vou namorar com o Rui. Aí ele falou: então todos os seus cargos estão suspensos. Eu amava trabalhar na igreja e todos os cargos foram tirados, e com razão, porque naquela época, hoje e qualquer época, qual a comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Aonde que eu estava com a cabeça? Eu não sei. E voltei da lua de mel no terceiro dia, era para ficar 7 dias, com muita dor de cabeça. Voltei, achei que era porque eu estava longe da empresa, porque eu tinha que trabalhar muito, que eu era muito responsável. E eu voltei a trabalhar no outro dia, e ele também voltou a trabalhar. Tudo bem. Menos de um mês, o Rui chega lá em casa e fala para mim assim: eu vou pescar. Falei: como você vai pescar? O que os outros vão pensar de mim? Eles vão achar que você não gosta de mim, por isso que você vai pescar. Ele falou: eu vou pescar. Que eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Arruma minhas malas e eu vou pescar. E eu morava no mesmo quarteirão da empresa que eu trabalhava. E a nossa empresa onde o Rui trabalhava, que era nossa, era na mesma rua também. Eu preparei a mala e desci com a mala dele para a empresa. Quando foi mais ou menos à tardezinha, o coronel Carvalho chegou para buscar a mala dele, olhou para mim e falou: Lúcia, você viu que o seu olho direito está menor que o esquerdo? Eu falei: não. Ele falou: tá, olha no espelho. Aí eu fui lá no espelho, que eu olhei, realmente meu olho estava praticamente fechado. E a Tereza trabalhava com um oftalmologista. Eu liguei para a Tereza e falei: Tereza, pede para a doutora Marília não ir embora. Eu vou correr aí porque meu olho direito é menor que o esquerdo. Ela falou assim: isso aí não é oftalmologia, isso aí é neurologia. Você tem que ir para o hospital neurológico. Eu falei: ah, então tá certo. Eu liguei no hospital, o Dr. Walter estava fazendo uma cirurgia, a secretária falou com ele e ele pediu que eu fosse para o hospital, que ele ia me atender após a cirurgia. Ele já me atendeu, já era tarde, já eram quase 8 horas da noite. Mas antes de eu ir para o hospital, eu liguei para o Rui e falei assim: meu bem, o Carvalho veio aqui, viu que meu olho está menor, e eu liguei para o médico, ele falou que não é bom, eu tenho que ir para lá rapidão para o hospital. Ele virou para mim e falou assim: essa história eu já ouvi, essa novela eu já assisti, eu estou indo. E foi embora. E eu fui para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, que o Dr. Walter me atendeu, que ele foi fazer, a primeira coisa que ele foi fazer os testes, que eu contei como que eu estava e tudo, ele falou para mim: você perdeu sua coordenação motora em 75%. Você está caindo muito? Eu falei: estou, mas é porque eu acabei de casar, eu estou muito nervosa, e aí eu estou caindo muito. Ele falou: e sua letra? Eu falei: não, minha letra também mudou muito. Ele falou: pois você está com um problema muito sério, eu vou te passar uns medicamentos, e tem que fazer um monte de exames, e preciso que você faça imediato. Ele já entrou com 8 medicamentos controlados, imediato, para mim. E, gente, eu estava menos de um mês de casada. Eu já não me via andar, eu me via arrastando. Parece que eu estava desorientada. Mas eu não deixava de fazer minha obrigação. Eu trabalhava o tempo todo, ia para a empresa, ia para casa e cuidando. E o Rui bebendo, chegava em casa só de madrugada, bravo, nervoso. Ele chegava, eu tinha montado uma mesa linda, maravilhosa. A hora que eu olhava para a mesa, ele simplesmente, o prato estava feito, ele jogava o prato pelo vitrô e falava: eu não sou aleijado, eu sei fazer o meu prato, não precisa de você fazer para mim. Ele ia deitar, eu colocava a mão dele na cabeça dele e falava assim: olha, eu te perdoo em nome de Jesus. Todos os dias eu fazia isso com ele. Ele virava para mim, se eu falasse todos os dias, se ele tivesse acordado, ele falava assim para mim: eu não estou te pedindo perdão. Eu falava: mas eu te perdoo, porque ele já estava difícil. E o medicamento meu que era para eu tomar, o médico falou de início era 3 meses, depois eu ia voltar para fazer os exames novamente, e depois eu ia fazer um tratamento de 5 anos. O dia que eu entreguei o resultado para ele, ele falou: olha, seu tratamento vai durar 5 anos.
O seu lado direito do cérebro está todo inchado. Seu sistema nervoso está todo inchado. E conversou comigo e tudo, e ficou. E o Rui não mudou. No 3º mês, eu engravidei. Eu não podia engravidar. Eu engravidei e o Rui continuou com a vida dele difícil. Meu sonho era que o Rui chegasse em casa, pelo menos encostasse a mão na minha barriga. Ele nunca passou a mão na minha barriga durante a minha gravidez. No 7º mês, a gente estava descendo para a empresa. Eu virei o pé e minha bolsa estourou no meio da rua, de frente à empresa onde eu trabalhava. Estava cheio de homem, tinha mais de 30 funcionários que estavam me esperando. A empresa, nós tínhamos mais de 120 funcionários. E quando a bolsa estourou, eu falei para ele assim: meu bem, minha bolsa estourou. Ele falou assim: eu não tenho tempo para você. E foi embora e me deixou no meio da rua. E os meus colegas vieram, as meninas que trabalhavam comigo. Eu fui lá para dentro, troquei de roupa, preparei e fui trabalhar. Eu precisava de trabalhar porque eu tinha que organizar minhas coisas para eu internar, porque eu sabia que eu tinha que dar à luz, não tinha mais jeito de esperar. Eu fiquei até meio-dia. Quando eu comecei a sangrar, eu liguei para o meu médico. Ele falou: corre para o hospital, senão morre você e a criança. Eu fui em casa, tomei banho, arrumei e fui para o hospital. Ele me atendeu numa salinha e falou: olha, vamos para o centro cirúrgico agora, tem que tirar imediato. Eu já estava com sangramento. Tiraram meu filho. Por ter ficado muitas horas dentro de mim sem água, ele nasceu muito roxo e alérgico a tudo, a lactose, sacarose, proteína, acidez. E eu peguei uma infecção, porque a bolsa ficou estourada. E eu fiquei internada vários dias. E esses dias que eu fiquei internada, foi tanto antibiótico, eu perdi o leite, não tive leite. E meu filho alérgico, ninguém sabia naquela época, nunca tinha ouvido falar que alguém era alérgico à lactose, né? Não sabia disso. E foi fazer os exames dele, tinha que ir para São Paulo, porque Goiânia não fazia o exame. E mandaram para São Paulo, e a médica já suspendeu o leite e colocou peito de frango caipira, cozinhado numa panela de ferro, cozido numa panela de ferro, e depois engrossado com mucilhão de arroz. E todo mundo que chegava falava assim: eu conheci uma criança assim, não durou um mês. Conheci uma criança assim, não durou 2 meses. Cada dia as pessoas chegavam, ninguém me falava assim: ó, conheci uma pessoa assim, ela está viva, ou ela durou 1 ano. Ninguém falava isso para mim. E eu desesperada, e o Rui na rua bebendo, só chegava de madrugada. E nós conseguimos umas mães de leite. E o motorista vinha comigo, me levava com a babá, levava para dar mamar. E eu voltei a trabalhar imediato, porque os medicamentos caríssimos, eu tinha que ganhar dinheiro. E a empresa construiu um quarto, preparou um quarto no fundo, pagava uma babá para mim. E o motorista vinha, levava ele de 2 em 2 horas para mamar. E eu desesperada, eu não deixava uma empregada dar o banho no menino, não deixava uma empregada lavar uma mamadeira e nenhuma roupa. Eu trabalhava dia e noite, eu não queria dormir de medo do meu filho morrer. E meu marido na rua. Ele chegava, tinha dia que ele chegava assim, olhava para mim e falava: você é uma vagabunda, você é uma prostituta, você não vale nada, você não serve nem para brigar comigo. Eu falava assim: eu não casei de brincadeira, você me conheceu, eu nunca namorei com ninguém, você me conhece. Eu falo: não te conheço, vai embora dessa casa, eu não te quero aqui dentro. A casa era minha e dele, nós tínhamos trabalhado 4 anos juntos, comprado a nossa casa com o nosso dinheiro, mas para ele não tinha valor, ele não pensava, parece que ele ficava o tempo todo assim desorientado. E eu engravidei da Larissa em seguida. A Larissa nasceu, o Rui tinha apenas 1 ano e 2 meses. E quando a Larissa foi nascer, minha bolsa estourou do mesmo jeito. Eu fui para o hospital, era à noite. Quando nós chegamos, o Rui foi comigo. Cheguei lá no hospital, meu médico era o Dr. Lúcio, irmão do nosso irmão do Dr. Lívio Luciano. Quando chegou lá, ele foi me examinar para ver como que estava. Ele pediu para fazer uma ultrassom e meu útero tinha aberto com a Larissa dentro de mim. Ele chamou o Rui, falou para o Rui assim: ó,
vamos tentar salvar a vida da mãe. Da filha é quase impossível, mas mandei preparar 2 UTIs, uma neonatal e uma adulta. E pediu para vir uma maca e subir para me levar para o centro cirúrgico. E o Rui subiu junto. Quando a gente chegou no centro, naquela antessala do centro cirúrgico, o pessoal, o marqueiro deixou eu lá e o Rui ficou do meu lado, ficou me olhando. Ele já estava um pouco bêbado. Eu falei assim: você não vai me dar nenhum beijo? Ele olhou bem para mim e falou assim: tomara que morra as 2. E saiu do centro cirúrgico e me deixou sozinha. Quando o anestesista entrou, ele me viu em desespero. Ele era meu amigo, muito amigo nosso. E eu pedi para ele: doutor, não quero morrer. Ele falou: não, você não vai morrer, eu vou cuidar de você agora. Antes de entrar para o centro cirúrgico, eu já tinha me dado um medicamento que não podia anestesiar pelas costas, porque eu estava com o útero rompido. Ele já me deu, acho que uma anestesia ali fora mesmo, já me colocou lá para dentro. Tiraram a criança, acordei com ele me acordando para que eu pudesse falar para mim que estava fazendo uma laqueadura, que eu não podia mais ser mãe. Eu perguntei pela minha filha e ele falou que tinha descido com o médico para a UTI. E eu falei: então eu quero dormir, eu estou desesperada, eu quero dormir. E ele me fez dormir novamente. Para a honra e glória do Senhor, eu acordei, era 5 horas da manhã, a Larissa estava do meu lado, chorando e já querendo mamar. A Larissa é de 8 meses também. Ela nasceu alérgica, mas não foi tanto quanto o Rui, foi mais fácil. E a gente foi levando a vida. E o Rui continuou bebendo. E o Rui era tão custoso que às vezes ele não pensava para fazer as coisas. Se a gente saísse com ele para ir a alguma festa, que eu quase não ia em festa com ele, só em 2 casas que eu ia, na casa da minha irmã e na casa do Derli, que é meu pai, como se fosse o meu pai, meu patrão. E chegava lá, ele bebia todas, e todo mundo ia embora. Ele falava assim: vamos beber a saideira, e essa saideira nunca saía. Dava 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, aí ele resolvia ir embora. O Derli morava ali do lado do Goiânia Shopping. E quando a gente ia embora, a gente tinha que ir embora pela T2. A T2 com a T8 tinha uma rotatória bem grande. Do lado direito era a Telegoiás. Foi várias vezes que a gente ia embora e o Rui ia fazer a curva e os meninos caíam dentro do carro. Ele pegava, fazia a gente descer do carro, ia embora e deixava a gente de a pé. Dava assim mais ou menos uns 4 quilômetros. Isso, 2 horas da manhã. Eu ia embora com os meninos sozinha, um no braço e o outro andando, pequenininho. E o tempo foi passando. Mas antes disso, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu vou ter que falar. O senhor está falando que é para me falar, eu vou falar. Antes da Larissa completar 1 mês, eu estava no meu quarto e o secretário do Rui me ligou. Que os meus filhos nasciam, eu já ia para o escritório trabalhar, né? Porque eles montaram esse quarto, então eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar. E ele ligou e falou para mim assim: Lúcia, enquanto você está aí morrendo de trabalhar, cuidando desses meninos, correndo para baixo e para cima, o Rui está indo para o clube com a outra e você está aí. Eu sabia que o Rui tinha outra, eu tinha certeza, mas é horrível quando os outros falam. E eu já não tinha mais saída. Por quê? Eu não podia contar com ninguém. Eu não podia contar com a minha mãe, porque ela tinha falado para mim: Lúcia, se você casar com o Rui, eu não quero saber dos seus problemas. Um dia eu cheguei e falei assim: eu vou contar para a Tereza, não tem mais jeito, eu vou conversar com a Tereza, porque ninguém sabia de nada, a não ser os meus vizinhos, quando chegava e ouvia o que ele falava, ou que alguém que via eu de madrugada descendo com os meninos no braço. E esse dia foi muito triste, estava muito difícil. Eu falei: Senhor, aí eu comecei a falar com Deus. Deus, desde que eu casei, o tempo todo, eu tenho pedido perdão para o Senhor. Eu tenho colocado a minha vida no altar e tenho falado para o Senhor que realmente eu errei em ter casado com um homem que não conhecia o Senhor. Mas desde que eu nasci para a família, para o Senhor e para o trabalho. Eu nunca fui para uma festa, nunca fiz nada de ficar em lugares que não pertenciam a Deus. Então, eu quero te pedir,
Hoje eu perdi todas as minhas forças, eu não tenho mais condição de viver. Pensei, como que eu vou fazer? Não era que eu não tinha dinheiro, eu ganhava o suficiente para viver onde eu queria. Eu ganhava, porque lá em casa, até então que nós estávamos casados, o Rui ainda não estava tirando o dinheiro da empresa. A gente estava vivendo com o meu dinheiro, eu ganhava bem. O Rui trabalhava muito, mas a empresa só estava crescendo, ainda não tinha retirada. E aí, eu dei banho nos meus meninos, dei comida, vesti a melhor roupa, deitei lá na cama eles, orei com eles, fiz eles dormir, tomei banho, vesti minha roupa, peguei um revólver, pus em cima da cama e fui contar a minha história para Deus. Como a minha história era triste, né? Senhor, a minha história é muito triste, eu vou contar para o Senhor não sabe de nada da minha vida, né? Pensei, vou contar tudo que eu passei, para Deus me perdoar pelo que eu vou fazer agora. E comecei a contar a minha história para Deus. E comecei lá, do dia que a minha mãe falava para mim que eu nunca ia vencer, que ela não me amava. E do que o homem tinha feito comigo. E tudo que eu passei. E tudo que eu estava passando. E aí eu fui chorando e falando com Deus. Eu desmaiei, né? Porque eu dormi. O Rui chegou de madrugada. Eu estava dormindo. O revólver em cima da cama. As crianças dormindo. Eu de roupa, os meninos tudo de roupa. Eu nunca deixava as crianças dormir de roupa. Era todo mundo dormia de pijaminha, tudo arrumadinho. E ele ficou muito assustado. Pegou o revólver, guardou. E perguntou para mim o que foi, se estava com medo. Eu não foi nada não. No outro dia eu levantei de manhã, falei, eu vou ter que procurar alguém, pelo menos para me orar, porque eu ia para a igreja, meus filhos, olha moças, você, não sei se tem moça aqui que não casou ainda, eu apresentei meus 2 filhos sozinha, como se eu fosse uma mãe de solteira, porque o meu marido nunca foi comigo, nem para apresentar os meus filhos. Isso é o preço da desobediência. É você não ouvir conselho. Que a palavra de Deus fala assim, que na multidão de conselho há êxito. Eu não ouvi conselho de ninguém. Nem da minha avó, de ninguém. E eu sei que eu cheguei no pastor, pedi para ele orar comigo. Ele perguntou se eu queria falar alguma coisa. Eu falei, não, eu só quero que o senhor ore comigo. Aí ele orou comigo, e ele ficou assim, ele ficou muito tonto, olhou para mim e falou para mim assim, Lúcia, eu tenho uma palavra para você, não é fácil, mas para você só resta o divórcio. Seu casamento não tem jeito, não adianta, você está o couro e o osso, eu estava com 38 quilos, você está o couro e o osso, você pode divorciar. Você não precisa de ficar preocupada, Deus não vai te acusar por isso. Deus já te perdoou de você ter casado com um homem que não é crente. E você pode seguir sua vida, você é muito nova. Ia fazer 25, eu tinha 25, né, quando a Larissa nasceu. 25. E você pode divorciar. Não tem jeito. Eu falei, pastor, eu não casei de brincadeira. Eu não casei por casar. Eu não vou separar. O Deus que eu conheço, Ele vai transformar a vida do meu marido. Mas o problema não era nem que eu tinha aquela fé tão grande, mas era que eu queria provar para minha mãe que eu ia vencer. Eu queria provar para todo mundo que eu ia vencer, que eu dava conta de vencer. E eu fui embora para casa e comecei a falar com o Senhor, até quando eu vou viver assim? E Deus me deu uma estratégia, vai para o monte. E eu comecei a ir para o monte. O Rui ia para a rua todo dia mesmo, eu já ia para o monte sempre. Vai todo dia agora. Ele vai para a rua todo dia, só chega de madrugada. Eu tinha meu carro, ele tinha o dele. Eu pegava o carro com os meninos, a babá, e ia para o monte. Eu orava naquelas pedras até meu joelho ficar furado. E voltava, Senhor, eu não aceito se meu marido não aceitar o Senhor. E fui orando. E o Rui não mudava. O Rui chegava para mim, me xingava tudo e falava... Gente, não era só uma vez por dia, não. Era todos os dias, várias vezes. Era de manhã, na hora do almoço e à noite. Chegou o ponto que em 89, final de 89, ele falou para mim assim, ou você sai da empresa onde você está, porque a empresa fazia tudo para mim. A empresa era como se fosse a minha família.
E eles me pagavam muito bem. Ele tinha acabado de construir a outra empresa nossa. Ele falou para mim assim: ou você sai da empresa, ou eu separo de você. Eu falei: então eu saio da empresa. Eu saí da empresa e fui trabalhar com ele. Aí foi difícil. Os nossos clientes, se hoje tem alguém aqui que é cliente, várias pessoas aqui que foi cliente nosso, tem algumas pessoas que me conheceu. Chegava lá que via ele me xingando tudo. Tinha gente que falava assim: eu não volto nessa oficina nunca mais. Lúcia, eu nunca vi ninguém passar por isso e aguentar. Eu falava assim: não, Deus vai mudar ele. Deus vai transformar. E foi até um dia, o Senhor usou uma senhora. Eu fazia campanha além do monte, na hora do almoço. Eu saía para ir para o banco, eu ia para a campanha, passava nos bancos, todo mundo era meus amigos, deixava os malotes e corria para a igreja. E orava e falava com o Senhor. Eu couro e o osso. E Deus um dia usou uma irmã e falou para mim assim: a partir de hoje, eu vou levantar um varão para te ajudar, para que aquela vida seja salva. E isso foi numa terça-feira. Quando foi na quinta-feira, o pastor Edson chegou lá. Foi consertar o carro dele. E depois que ele consertou o carro, ele falou: Lúcia, eu posso convidar o Rui para ir a Donep conosco? Eu falei: nossa, é meu sonho. Porque eu nunca, gente, se vocês perguntarem assim para mim assim: você já falou de Deus para o Rui? Eu não, era só a minha atitude, a minha oração, a minha maneira de ser, a minha maneira de agir. Eu nunca falei para o Rui: você tem que ir à igreja, você vai à igreja, nunca. E ele foi e convidou. O Rui falou: se tiver pinga e cerveja, eu vou. Ele falou: não, você pode ir, se você quiser eu te faço lá para você. A sexta-feira era o jantar. E o Rui foi. Chegou lá, pastor Salmo, pastora Cássia, todo mundo lá. Receberam o Rui com muita alegria, o Roberto, a Tereza, o Jazia, a Dileuza. E o Rui ficou com tanta vergonha que não teve coragem de beber. Terminou, foi uma palavra linda. Foi o Fernandinho, ele deu um testemunho que ele tinha um câncer e que ele já alimentava só pela sonda, e que uns jovens da igreja foi para a casa dele e começou a orar e Deus curou. E no final ele falou: agora vamos orar pelos nossos filhos que ficaram em casa, vamos orar pela secretária que cuidaram dos nossos filhos, para que Deus possa agir lá também. E orou. E nós fomos embora. Chegamos em casa, já era 2 da manhã. A Donep era assim, não tinha hora de sair. E nós dormimos. 6 horas, hora de levantar, tinha que levantar. O Rui foi para o quarto chamar o Ruizinho, porque ele ia todos os dias para a firma com o Rui cedo, já estava indo. O Rui já tinha 4 anos, 5 anos de idade. E eu fui para a cozinha preparar o café e as mamadeiras. E o Rui me gritou: vem aqui no quarto. Quando eu cheguei lá, o Rui falou assim: escuta o que o Ruizinho está falando. Aí o Rui falou assim: pai, eu sonhei com um homem que estava com o rosto todo cheio de sangue, e que ele alimentava por uma mangueira, que punha alimento por um funil, e ele comia. E o rosto dele estava todo cheio de sangue, e Jesus curou ele. Aí o Rui assustou. Eu falei: olha, Deus quer falar com você. E o Rui foi para a firma e ficou com isso. Quando toda segunda-feira o Rui passou a ir para a Donep. Ele chamava os vizinhos, todos os clientes, a Donep encheu. Nosso era o capítulo 236, né? O 18, depois para o 236. Encheu e ficou cheia. O Rui levava gente, convidava as pessoas. Mas o Rui não convertia. O Rui era maçom, o Rui continuou bebendo, continuou prostituindo, mas falava o que Deus fazia na vida dos outros, e os outros acreditavam e convertiam, e ele não convertia. Mas os dias foi passando. E o pastor Salmo pegou e convidou todo mundo para ir para a convenção da Donep em 92. Aí o Rui falou que ia. Então eu fiz um compromisso com Deus: Senhor, eu vou fazer um compromisso contigo. Todos os dias eu vou jejuar e orar. Antes de ir para a empresa, agora eu vou para a igreja que era do lado da empresa. Eu vou orar 1 hora de joelho lá, para o Senhor levar o Rui, transformar o Rui, porque não tem mais jeito. Não tem que fazer mais, porque ele converte os outros e ele não converte. Aí beleza, eu fiz o compromisso com Deus. Comecei dia 1º de janeiro. Quando foi no carnaval, final de fevereiro, início de março, eu não lembro o carnaval que ano foi, que período que foi. Nós fomos para uma pescaria. Eu estava tão magra. O doutor Lúcio falou para mim assim: Lúcia, você vai ter que fazer uma natação, alguma coisa, porque você tá com a imunidade sua está 0.
Eu fui fazer natação junto com os meus filhos e peguei uma infecção e não sabia, e fui para a pescaria. Cheguei lá, quando foi de madrugada, não conseguia levantar esticar minha perna. E minha barriga inchou, e tinha umas meninas crentes, o Rui chamou essas mulheres, foi lá, orou por mim, e eu levantei, fiquei boa o resto do dia. Ficamos lá sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira a gente veio embora. Quando eu cheguei aqui de madrugada, eu passei mal de novo. E fiquei ruim, e não tinha como esticar a perna. E eu falei pro Rui, falei assim, vou ter que ligar pro Dr. Lúcio agora. Ele falou, então liga. Eu liguei para ele, contei para ele como que eu estava. Ele falou, vem pro hospital, é grave, já traz sua mala. Aí eu falei pro Rui, meu bem, o Dr. Lúcio falou que é para eu ir pro hospital. Falou que é perigoso que eu tô passando. Eu falei, então você vai sozinho, eu não posso te levar. Eu falei, então tá bom. Peguei o carro e fui. Tive que parar umas 3 vezes no caminho para vomitar de dor, porque não podia esticar a perna. Quando eu cheguei lá, já fui internada. Eu estava com sepsemia. E, na verdade, eu não sabia o que era sepsemia. Eu sabia o que era infecção generalizada. Porque uma vizinha minha tinha morrido, o Tancredo tinha morrido em 86. Uma outra filha de uma amiga nossa tinha morrido. E os médicos começaram a falar, ela não tem jeito, vai morrer. E o Rui ficou desesperado. Acho que ele teve medo, mas ele não mudou. E fiquei a semana inteira internada. Quando foi na sexta-feira, quando eles foram me levar para o centro cirúrgico, na hora de ia entrar comigo, foi dar anestesia numa moça na minha frente, essa moça morreu. E eles não tiveram condição de me anestesiar. E minha barriga só crescendo, já estava passando para o meu pulmão. Aí eles falaram que não tinha mais jeito. Aí a Arminda correu, ligou para o pastor Paulo Estevão, um amigo nosso. E ele foi para o hospital, entrou meia-noite no hospital. E ele falou assim, olha, o Senhor quer falar com você. Abre a Bíblia que Ele vai falar com você na palavra. Quando eu abri a Bíblia, saiu no Salmo 30, depois vocês lerem em casa. E fala assim no final, que o Senhor não ia deixar meu corpo descer à sepultura, porque se descesse de lá eu não podia louvar e nem podia testificar daquilo que Ele fez na minha vida. E aí ele falou, Senhor, você não vai morrer. Os médicos podem falar que você vai morrer, mas você não vai morrer. Deus vai te curar. E no outro dia chegou 2 primas minhas lá também. E minha prima chegou e falou para mim, olhou bem para mim, a Helenice, estava ela e a Deusdete, e falou para mim assim, Lúcia, Deus mandou vir aqui falar para você que você não vai morrer. Eu falei, nossa, então os médicos estão falando que eu vou morrer mesmo, né? Porque está todo mundo sabendo que eu vou morrer. Porque lembra aquele dia que nós fomos orar para você começar a trabalhar e Deus falou para você que Ele ia te levar para um lugar e que lá você ia conhecer uma pessoa e que era para você orar, jejumar e não desviar, e que através dessa pessoa Deus ia salvar muitas vidas. E o Rui ainda não converteu, e Deus não é homem para mentir. Então Deus vai te curar. Gente, Deus começou a fazer uma obra. Os médicos não entenderam. Eu tomava um coquetel de quemicetina de 2 em 2 horas. Era nas pernas, estava na cabeça, nos braços, não tinha mais lugar de aplicar, porque estava tudo com febrite. E Deus foi reduzindo aquele pulso, foi tirando, até secar tudo. Eu saí do hospital curada para a honra e glória do Senhor. E eu não parei de jejumar. Eu saí do hospital, tomando as vitaminas, tomando os antibióticos e jejumando. E indo para a igreja de novo e falando para o Senhor, Júlia, eu vou para a convenção. E o Senhor tem que libertar o Rui da prostituição e da bebida e de tudo. Gente, nós fomos para a convenção. Antes de ir, ele falou assim, eu só vou se deixar levar pinga e cerveja de novo. O pastor Salmo, ele ia ser o coordenador do nosso ônibus. O pastor Edson era de outro, era 4 ônibus. Cada pastor ia tomar conta de um. E o pastor Salmo e o Edson falou assim, pode levar. E ele levou cerveja. E foi bebendo. E eu morrendo de vergonha, mas fui com ele. Sentado numa mesinha assim dentro do ônibus. Tinha até uma mesa, fizeram até uma mesa lá para ele bebendo mesmo. Chegou lá, nós chegamos quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, nada. O Rui do mesmo jeito. Ia almoçar junto com aquele tanto de pastor e o Rui bebia. E eu lá do lado, humilhada e orando. Eu falei, Senhor, não aceito. O Senhor vai fazer. Gente, quando foi sexta-feira à tarde, o Caio Fábio começou a pregar sobre o vento. E ele começou a falar. E o Espírito de Deus envolveu aquela igreja, aquele centro de convenção de uma forma que parecia assim que a gente estava subindo para o céu. Tinha tido tanto milagre,
tanto testemunho. E o Rui pegou e falou com Deus: se Deus fosse Deus, que Deus libertasse ele. Naquele momento ele estava pedindo para ser liberto. E o Caio Fábio pregando, ele parou e falou que no nosso meio tem um homem pedindo para ser liberto. E Deus manda falar para ele que vai libertar ele a partir de hoje. E o Rui ficou com espírito de dúvida. E falou assim: no meio de 7.000 pessoas, esse homem está brincando. Tantas gente que estão pensando igual a mim. Eu falei: olha, ele está com espírito de dúvida, mas Deus manda falar para ele agora, que a partir de agora ele vai começar a suar, que ele vai derramar suor, que a roupa dele vai pregar. Olha, esse homem suou tanto, 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 que ele pareceu que tomou banho de roupa. Ele ficou molhadinho, minha mão, aonde ele estava com a mão dele em cima com a minha, molhou minha roupa. E Deus transformou o Rui a partir daquele dia. E ele foi transformado. Deus tirou a bebida, tirou a prostituição, mas não mudou a natureza dele. Ele continuou sendo difícil. Um dia, o pastor Edson falou para nós: vocês vão fazer o MMI. E vai ser um curso rápido. E vocês vão ministrar. Falei: pastor, o meu casamento não existe. Ele é um milagre. O Rui deixou de beber, o Rui deixou de prostituir, mas o Rui vive falando coisas feias para mim. Ele falou: não, vocês vão fazer. E nós fizemos e começamos a ministrar. Quem era minha líder em treinamento? Pastora Cássia e o pastor Salmo. Vocês imaginam isso? E uns amigos nossos. E o pastor Salmo falava, e o Rui falava, e o pastor Salmo falava. Quando deu a 10ª lição, o Rui falou assim: hoje quem vai compartilhar sou eu. Vocês vão ficar todo mundo calado. Eu quero, diante de vocês, eu quero pedir perdão para a Lúcia. Eu casei com a Lúcia somente para ela ser mãe da minha filha. Eu não gosto da Lúcia. Eu estou junto com ela, mas eu quero ter uma oportunidade, a partir de hoje, que eu quero aprender a amar a Lúcia. Isso foi em 96. Já tinha 4 anos que o Rui tinha convertido, certo? E Deus fez uma grande obra. Aquele dia eu fui embora, eu fiquei vermelha, preta, azul, perto dos alunos. O que é que os alunos iam pensar? A gente ensinando para eles que era para restaurar o casamento, e o meu casamento arrebentado. E eu fui embora para casa em desespero. E comecei a falar com Deus: o que é que eu vou fazer agora? Com que cara que eu vou chegar nessa sala de aula a próxima semana? Não tenho coragem nem de ligar para ninguém, nem para a pastora Cássia. E fiquei. E o Senhor falou: vai pegar a tarefa e vai fazer a tarefa de novo. Você esqueceu da tarefa? Eu fui fazer a tarefa. Quando eu fui fazer a tarefa, Deus fez um trabalho comigo assim, que tirou do meu coração tudo, como se eu tivesse me limpado. Gente, eu cheguei na outra aula e liguei para todo mundo naquela semana de novo. Voltei a ligar para todo mundo. Cheguei na aula e falei: gente, eu estou liberta. Uma coisa eu imaginava, eu ajoelhar diante do Senhor e falar para o Senhor: Senhor, eu sou miserável, eu sou desgraçada, eu sou isso, eu sou aquilo. Outra coisa é você ouvir da boca da pessoa: mas eu estou liberta, e o Senhor vai me completar essa obra que Ele já começou. E Deus completou. E sabe quando Deus mudou totalmente a natureza do Rui? A partir da abertura dessa igreja. Deus transformou o Rui, fez o Rui um novo homem. O Rui foi transformado. O Rui hoje, eu posso falar que é um marido que todo mundo gostaria de ter. O Rui é um homem amável. O Rui me trata muito bem. Nós temos os nossos filhos para a honra e glória do Senhor Jesus. A Larissa é pastora. O Rui é um menino muito crente. A minha nora está aqui, que é uma bênção. A Lorena é uma bênção. O Isaac, o Fernando, todo mundo. Gente, Deus fez algo que eu nunca esperava. A maldição da minha vida foi transformada em bênção. Mas eu quero pedir para essas mães uma coisa. Em 2003, a nossa igreja, eu estava bem magra quando a nossa igreja abriu também, e Deus foi trabalhando, aí eu fui engordando, lógico, né? Em 2003, eu fui dar esse testemunho na Donep. E ninguém sonhava até então o que tinha acontecido comigo aos 6 anos de idade. Eu nunca tinha contado nem para o Rui, para ninguém. Ninguém sonhava, eu não tinha coragem. Eu ia morrer
com aquilo. E quando eu estava contando o testemunho, o Senhor começou a falar no meu ouvido: conta o que você passou aos 6 anos de idade. Senhor, ninguém sabe disso. Meu marido não sabe. Se ele sonhar isso, vai ter largado de mim, porque eu nunca contei para ele, eu omiti dele e tal. E fui falando com Deus, e Deus falou: conta. E eu comecei a falar, eu não tinha mais jeito, eu comecei a contar e chorar. E a quantidade de pessoas que foi liberta naquele dia. Nós éramos 200 e poucas mulheres. Nós tínhamos um chá no Cananchuê e um chá aqui na nossa igreja. Nós tínhamos preparado o chá aqui, eu corri para o Cananchuê para dar o testemunho. Quando eu saí de lá, eu falei para todo mundo: gente, vocês, se alguém encontrar com o Rui ou encontrar com alguém lá de casa, vocês não conte nada. Espere eu chegar em casa e contar o meu testemunho para ele saber o que eu passei quando eu era criança, para depois vocês contar. E realmente para mim foi muito difícil. Mas eu quero falar para você, mãe, vó ou o jovem que vai casar: por favor, não fale coisas pesadas para os seus filhos. É tão importante você falar que você ama seu filho. Abre a sua boca para profetizar, não para amaldiçoar o seu filho. E foi a partir desse dia, com 40 anos de idade, tinha 36 anos de sofrimento. Vou falar para vocês, todos os dias que eu ajoelhava, eu via aquele homem pelado na minha frente. Por mais que eu tinha casado, por mais que eu tinha perdoado, por mais, eu vi aquele homem. E a partir daquele dia, Deus me ensinou a perdoar muito mais. Eu tirei toda a dor do meu coração. Meu pai morreu sem eu ter coragem de beijar meu pai. E a partir daquele dia, eu aprendi a beijar minha mãe. Até hoje, todos os dias que eu vou lá, eu beijo a minha mãe. Foi a primeira vez que eu dei um beijo na minha mãe. Certo? E todos os dias, se eu falar 10 vezes com os meus filhos, eu falo que eu os amo. Se eu falar 10 vezes com meu marido, eu falo que eu o amo. Se eu falar com meu neto, eu falo que eu o amo. Eu falo para minha nora que eu a amo. E que isso é muito importante. Gente, se vocês soubessem o valor do perdão e o valor de você falar para uma pessoa que você a ama, o quanto cura essa pessoa. Eu sofri tantos anos, o couro e o osso, sem saber por que eu estava sofrendo. E agora eu quero convidar você, mulher, que tem falta de perdão. Eu quero convidar que você venha aqui na frente, para que nós possamos orar por você. Eu quero convidar todas as mulheres do Manancial Feminino, todas as pastoras, e nós vamos estar orando por vocês, pedindo para o Senhor abençoar a vida de vocês e falar para vocês: não existe nada melhor após o perdão. O perdão é tudo de bom na vida. Vamos nos perdoar uma a outra, vamos viver em amor, em união. Mãe, você que nunca perdoou seu filho, filha que nunca perdoou sua mãe, eu quero te convidar aqui na frente, para que nós possamos juntos estar orando por vocês, e que vocês nunca venham passar pelo que eu passei. Como errei. Eu quero convidar o meu marido que está lá em cima, que ouviu o meu testemunho. Filha, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filha, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar. Esse aqui é meu marido transformado. Eu vou fazer de ti vaso. Boa tarde a todos, a paz do Senhor para as minhas irmãs, né? Olha, eu louvo a Deus pela vida da Lúcia. Em primeiro lugar,
em saber que Deus é Deus. E tudo que ela disse aqui, eu posso falar para vocês que ela não falou 10% do que ela passou comigo. Porque tem muitas coisas que eu fiz e que ela não falou. Mas existe um Deus que levanta pessoas, levanta os intercessores, levanta pessoas que querem pagar um preço pela vida de outra pessoa e que ela tem perseverança. Esta mulher aqui, eu nunca vi a Lúcia ficar nervosa comigo. Eu nunca ouvi da boca dela uma palavra de maldição. Mas da minha boca saiu, não foi uma e duas, foi várias palavras. Muitas vezes. Mas ela tinha a certeza do Deus que ela serve. Hoje, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. E você pode ter a certeza que esse Deus que você serve, Ele é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Basta você crer, basta você ser perseverante e dizer, eu ainda vou ter vitória. Hoje, a minha esposa, ela pode recitar o Salmo 116, do versículo 1 ao 6. Ela pode falar, amo ao meu Deus porque Ele ouviu a minha oração. Porque não é fácil uma pessoa passar a situação que a Lúcia passou comigo. E uma coisa que sempre quando ela fala no testemunho, foi quando o pai dela chamou e fez um pedido para ela, que ele não era para casar comigo, porque eu ia desgraçar a vida da Lúcia. E realmente, eu fiz muitas coisas erradas, mas essa mulher perseverou e persevera até hoje. E tudo que ela disse aqui, tudo, eu sou testemunha. Verdade. Verdade. Porque esse Deus nosso, se você clamar, Ele responde. Quando? No tempo dEle, na hora dEle, no dia dEle. E eu decidi, diante de Deus, ser fiel com Deus, ser fiel com a minha esposa, ser fiel com a minha igreja e ter gratidão pelas pessoas que um dia estendeu a mão para mim. Pastor Salmo, pastora Cássia, pastor Edson, Nézia, e nós temos essa afinidade, porque eu aprendi a ter gratidão, e eu aprendi a ter fidelidade. Hoje para mim, essa mulher é a mulher mais importante da face da terra. Faço qualquer coisa para ver a Lúcia feliz. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas você não toma decisão sem a Lúcia? Não, porque hoje ela tem a minha vida na palma da mão dela, porque nós somos uma só carne. E eu quero te encorajar, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelo seu esposo, não desista dele. O nosso Deus é Deus de milagre, e Ele faz milagre. Quando? No tempo dEle, na hora dEle. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.